O livro de Baruque nos conta uma história daquelas, muito poderosa, sobre como uma comunidade inteira, bem no meio do caos, encontra um caminho que vai do desespero total até renovação. Vamos mergulhar nessa jornada para entender como isso foi possível. Para a gente captar a profundidade dessa história, primeiro a gente precisa visualizar o cenário. Tudo acontece num dos momentos mais traumáticos da antiga história judaica, o exílio babilônico. Pensa só, não foi só uma derrota. Foi um evento que abalou a identidade, a fé e a própria alma de um povo inteiro. Então, a nossa análise vai seguir essa jornada emocional e espiritual dos exilados, passando por 5 estágios bem claros. A gente começa com a crise na Babilônia, depois vamos para a confissão do povo, em seguida a busca por sabedoria, daí vem a esperança da restauração e, por fim, um alerta bem prático sobre os ídolos. Vamos lá, então. Começando pela crise na Babilônia. A história parte exatamente do ponto depois do desastre, e a gente vai ver qual foi a primeira reação da comunidade ao perder ao perder tudo. E olha que interessante. A primeira resposta não foi raiva, não foi negação, foi união. A comunidade se juntou, olhou para dentro, sabe, expressando a dor e buscando consolo juntos, através da oração coletiva, como essa passagem mostra bem. E a gente precisa ter a dimensão do que isso significou. A devastação foi total. Eles não perderam só a terra e o templo. Perderam a independência, o centro da sua identidade espiritual. Foi de verdade uma crise existencial em todos os sentidos. E é aqui que a história dá uma virada crucial. Porque, em vez de só culpar os conquistadores, o que seria o caminho mais fácil, o povo faz algo muito mais difícil. Eles olham para si mesmos. Começa ali uma autorreflexão profunda, honesta. Essa citação aqui revela o quão fundo eles foram nessa confissão. Eles não só aceitam que o destino deles foi uma consequência justa de suas próprias ações, mas expressam uma vergonha coletiva, essa confusão do rosto diante de Deus. É muito forte. E essa oração de confissão não é um pedido de desculpa genérico, não. É uma admissão bem específica das falhas, desobedecer a Deus, seguir outros deuses e ignorar os profetas. Eles estão ponto por ponto assumindo a responsabilidade pelo que aconteceu. Então, depois dessa confissão toda, a culpa começa a se transformar num desejo por um norte, por uma direção. A comunidade começa a se perguntar: ok, e agora? Como a gente encontra um novo caminho para seguir? Já que eles admitiram que se afastaram da fonte da sabedoria, que eram os mandamentos, o texto lança a pergunta fundamental que vai definir o resto da jornada deles. Se a gente se perdeu, onde é que a sabedoria pode ser encontrada agora? O argumento do livro aqui é brilhante. Ele diz que a verdadeira sabedoria não foi encontrada por quem a gente imaginaria, nem os príncipes, nem os ricos, nem os mercadores famosos. Ela mora em outro lugar, bem longe do poder e da riqueza deste mundo. E aí vem a resposta, que estava com eles o tempo todo. A sabedoria é identificada diretamente com as leis e os mandamentos deles. Não era algo novo para ser achado lá fora, mas sim algo para ser redescoberto na própria tradição, como guia definitivo para a vida. Essa redescoberta da sabedoria acende uma chama, sabe? A perspectiva muda completamente. Sai o desespero e entra uma esperança poderosa de restauração, de um retorno feliz para casa. A imagem aqui é de arrepiar. Jerusalém é personificada como uma mãe que viu seus filhos partirem com luto e choro, mas que agora tem a esperança de recebê-los de volta com alegria, com festa. E o livro não oferece uma solução mágica. Ele mostra um caminho claro, um processo, exige paciência no sofrimento, um clamor sincero a Deus e, o mais importante, um compromisso renovado 10 vezes mais intenso, que é o que promete levar à salvação. A parte final do livro é uma carta, quase um manual de sobrevivência espiritual. Ela dá conselhos bem práticos sobre como manter a fé e a identidade vivendo numa terra estrangeira, cercado pela cultura e pelos deuses da Babilônia. E a abordagem aqui é a sátira. O texto simplesmente desconstrói a imagem dos ídolos babilônicos, expondo quão impotentes eles são. Eles brilham de ouro, mas não conseguem limpar a própria ferrugem. Têm cetros nas mãos, mas se caírem, não conseguem se levantar. É genial. E a crítica fica ainda mais pesada, listando tudo aquilo que é essencial e que essas estátuas são incapazes de fazer. Elas não podem dar chuva, não podem salvar da morte, nem devolver a visão a um cego.
são só objetos inertes no mundo que precisa de ação. O contraste final é poderoso. De um lado, os ídolos de pedra imóveis que apodrecem. Do outro, as forças dinâmicas da natureza, o sol, a lua, os relâmpagos, que são apresentadas como verdadeiro poder em ação, obedientes a Deus. A diferença é gritante. E assim, essa jornada toda, de uma cidade em cinzas a uma comunidade com esperança, deixa a gente com uma pergunta fundamental. Qual é a verdadeira fonte da resiliência de uma comunidade? O que permite que um povo não só sobreviva, mas consiga se reconstruir depois de uma catástrofe?